Oi, gente. Voltei. Tudo bem? Todos bem? Tudo certo? Então tá bom. Bem, nós temos um desafio hoje bom, que é a aula 3, falar sobre espíritos. É uma aula bem importante em termos de bases, né? E principalmente para quem está tendo os primeiros contatos agora com as questões do espiritismo, aqui com a Uli e tal, porque tem gente que já vem com mais base, com outras histórias aí de estudos, né? Mas, de qualquer forma, é uma aula que a gente revisa alguns conceitos importantes e a gente vai usar os temas dessa aula, com certeza, durante várias outras aulas, tá? Alguns acordos rápidos, é a primeira vez que eu estou aqui nessa turma, né, de segunda-feira. Então, eu vou pedir 2 licenças. Uma, quando levantar a mão, às vezes eu estou concluindo um assunto, eu, termino ele, aí dou a palavra para a pessoa perguntar, espero o microfone chegar. Vocês já sabem, porque daí quem está assistindo gravado ouve a pergunta também, né, para fazer sentido o que a gente está falando aqui na frente. E a outra que é o seguinte, quando o tema, a pergunta, levar a gente para um tema muito fora do tema da aula, eu vou tomar a liberdade de fazer uma resposta bem curtinha e falar, olha, isso a gente vai ver lá no ciclo 4, isso a gente vai ver no ciclo 3, porque aí a gente não, né, abre os portais. Tem uns portais laterais aqui, ó, que tiram a aula do tema principal e a gente não consegue voltar, né? Então, aí a gente toma esse cuidado. Procurem também, ao fazer a pergunta, não precisa contar a história toda, da vida toda, da família toda, né? Então, faça a pergunta o mais objetivo possível, que a gente consegue conduzir a aula bem no foco, fica bom, tá bom? Costumo fazer uma aula mais divertida, tal, é o meu estilo de fazer a aula, então a gente vai brincando um pouco e vai curtindo os conteúdos para que a gente também tenha uma noite agradável e que a gente consiga, de alguma maneira, fazer uma ebulição de ideias aí para que todo mundo aproveite ao máximo. Fomos bem? Tudo certo? Deixa eu fazer só um merchan aqui. A senhora me empresta seu livrinho? Gente, isso aqui é o livro do curso básico, todo mundo já conhece, tá? Então, qual que é a vantagem de você ter o livro e fazer uma leitura prévia? Você já chega aqui sabendo do conteúdo da aula, né? Cada capítulo é uma aula, isso aí, ó, tá ali embaladinho, pronto para ser lido. E cada capítulo é uma aula, e se você faz a leitura prévia, você já fez a pré-aula, que a gente chama, né? Que é o resumo da aula. Então, isso fica bem bom. Adenauer tem uma capacidade de concisão de texto muito boa, né? Então, o que a gente se aperta aqui para dar em 2 horas, ele escreve em 2 páginas e fica bom, né? Então, vale a pena fazer essa leitura antes da aula, porque vocês já vêm com esse conteúdo aquecido na mente, com mais dúvidas, né? Com as ideias todas já mexidas para que a gente pegue o tema e, de alguma maneira, aborde de forma mais ampla aqui na aula. Bom, dá para apagar aqui na frente? Aí, valeu. A gente parte dessa aula com a seguinte frase: perceber-se espírito em processo de evolução, eterno, imortal e divino. Só aqui já dava a tese do mestrado os próximos 20 anos. Nessas 4 palavrinhas aqui, a gente fica rodando aqui, não sai, ó. Né? Mas como a gente tem que terminar 11 da noite, ainda é 11 da noite, né, Dudu? Não mudou. Ainda termina 11 da noite a aula, né? Ou já mudou? Ah, tá bom, então fica bom. Como a gente tem que terminar 10h59, aí a gente vai meio que passar batido nessas palavrinhas, mas pensa aí. Processo de evolução, tem a aula 4 toda para falar disso aqui e ainda não vai ser suficiente. Eterno, né? Ó que legal. Falar de eterno, de eternidade, vai passar por vários temas. Reencarnação, aula 6, 7, 8, né? E várias coisinhas importantes. Imortal, né? A gente passa os 10 ciclos aqui para chegar lá no 10 e se perguntar se já se percebe espírito imortal, a gente olha para cima, para o lado, para o canto e fala, estamos tentando, né? Porque na teoria a gente sabe, mas na prática não é bem assim. Não é fácil a gente integrar essa ideia da imortalidade de forma tão natural quanto a gente gostaria. Talvez leve algumas encarnações para que se transforme em algo natural para a maioria de nós, né? E, por fim, divino, que é aquilo que a colega falou hoje, quando a gente estava batendo um papo aqui antes da aula, que é o Deus, sentir Deus, né? Me sentir divino, sentindo Deus de dentro para fora e não de fora para dentro. Né? Então, você vê que em 4 palavrinhas aqui, ó, já dá para a gente ficar rodando algumas encarnações. Tá bom?
Dentro dessa premissa, a gente vai passar por essa listinha de tópicos, por isso que a aula termina às 11, porque a gente vai correr para chegar no último até às 10h59 agora, que o Dudu pediu ali. O que é o espírito? Olha que pergunta fácil, gente. Responde em quantos séculos isso? De onde ele vem? De onde ele vem? Já tem uns 3.000 anos que a gente tenta responder isso e não dá conta, né? Fatos reconhecidos relativos a espíritos, a gente vai fazer uma revisãozinha aí da história rápida, porque depois lá na aula de mediunidade a gente volta a falar disso, na aula de reencarnação como ciência também. Pesquisas e estudos relativos às teses espíritas, a gente vai fazer uma abordagem rápida aqui, e depois reencarnação e ciência volta a falar disso, dos pesquisadores aí que estudam a reencarnação. Natureza do agregado humano, o perispírito, gente, dá um tratado, né? Dá para passar uns 20 anos estudando, a gente não dá conta de compreender amplamente o perispírito. Os corpos e os fenômenos mediúnicos e escala progressiva de evolução dos espíritos. Com isso a gente vence a aula de hoje, tá bom? Preparados? Tudo bem? Tranquilo, né? Você viu? Que aperto bom que fazem no juízo da gente, né? Só isso aí para a gente resolver em 2 horas é facinho, facinho. E aí Adenauer escreve em 2 páginas, me explica como faz isso, né? 2 páginas, ele é todo esse tema aqui, ó. Bom, gente, uma pergunta importante, e aí eu vou perguntar para vocês, assim, de uma forma, ainda não é para pedir o microfone, é só para falar palavras ao ar. Nuvem de palavras, tá? O que é o espírito? Nuvem de palavras, tipo brainstorming, chuva de ideias aí. O que é o espírito? Cri, 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 cri. Não, gente, um de cada vez, porque daí assim a gente consegue, né? Ouvir cada um falando. O que é o espírito para vocês? Fala em palavras, não precisa raciocinar, não precisa estar certo não, porque ainda não vale ponto, vai valer ponto na próxima pergunta, né? Por enquanto ainda é só teste, treino. Uma imagem, o que mais? Essência. Bora, gente. Já é hora de dar aquele ponto no boletim, que daí estimula? Pode ser, né? Ah, dia de carnaval vale 2, é basquete, né? E aí, o que é o espírito, gente? Uma imagem, essência, energia, bacana, o que mais? Bora, assim, qualquer coisa doida, gente, tá valendo. Como? Um núcleo da vida, ó, complexo isso, bem legal, o que mais? Só mais 4 coisas e eu viro a página. O que é? Foi? Não sai mais? Sai. Com certeza sai. Energia, bom, energias. Consciência, ó, interessante, vem vários conceitos junto, né? Com consciência, já vem um monte de complexidade aí pra gente desossar depois. O que mais? Uma parte de Deus. Bacana, centelha divina, né? Ó, bem legal. Acho que aí já deu, já posso virar a página, já fiquei contente com essas ideias. Vamos, a partir dessas ideias, então, pensar um pouquinho aqui, ó. Isso daqui é um spoilerzinho da aula 4, tá? Mas para a gente pensar, a partir dela já, e na aula 4 a gente vai detalhar um pouquinho mais isso, que é a aula que fala de evolução, certo? Princípio espiritual capaz de utilizar um corpo humano. Então, nós vamos definir espírito a partir dessa frase. Então, é um princípio espiritual capaz de utilizar um corpo humano, a gente chama de espírito. E aí a gente fala, e aí? E o que é um princípio espiritual? Não resolveu muito minha vida, né? É aquela pesca que não responde a pergunta, né? Porque eu não sabia o que era espírito, agora você me disse que ele é um princípio espiritual, parece que deu uma enrolada, né? Para explicar. Olhem para isso aqui, ó. Aqui, ó, nós temos uma perspectiva da matéria bruta. Depois, os organismos vegetais. Matéria bruta é o reino mineral, tá? Matéria bruta mesmo, os minerais, pedra, tal. A tabela periódica em minérios, basicamente. Organismos vegetais, corpos animais e corpo humano. Quando a gente está nessa fase aqui, ó, a gente está numa fase que a gente chama de princípio espiritual. Lá na aula de evolução, a gente vai aprender que princípio espiritual é
a centelha divina, que o colega mencionou ali, mais o princípio vital, né? Mais as energias. Então, assim, quando essa centelha divina, né, faz a conexão com a matéria, ela se transforma num princípio espiritual. E a partir da perspectiva de evolução que a gente vai estudar aqui, a gente vai passando, o princípio espiritual vai passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelos animais, até que um dia se torna capaz de utilizar um corpo humano e a gente tem o espírito. Então, a partir desta ideia evolutiva, que a gente vai detalhar melhor lá na aula 4, espírito é um princípio espiritual que tem condição de utilizar-se um corpo humano, de reencarnar como humano. No momento em que a gente se individualizou suficientemente para ser um humano, a gente se tornou um espírito. Até então, a gente era mais coletivo e era um princípio espiritual. Certo? De novo, é um spoiler, é importante porque ela está aqui nessa aula, a gente vai começar a falar disso, mas lá na aula 4, que é a próxima, semana que vem, a gente vai detalhar um pouquinho mais essa questão da evolução, tá bom? Dentro dessa ideia, nós podemos dizer que o espírito é resultante da evolução do princípio espiritual, concordam? À medida em que o princípio espiritual evolui e tem condições de ocupar um corpo humano, ele se torna espírito. Essa condição de ocupar um corpo humano, ela é uma condição de se individuar, é uma possibilidade de individuar-se. Então, ela possui inteligência e capacidade de assimilar as leis de Deus. A gente fala isso. Então, assim, no momento em que eu tenho individualização suficiente, condição de me individualizar, deixar de ser coletivo, porque nos vegetais é coletivo, no mineral é coletivo, tem a vida ali, né? Aquela coisa da natureza, que os índios, né, olham para aquilo que tem uma vida da natureza ali, da mãe natureza e tal. Depois, nos vegetais ainda é coletivo, né? Você tem uma coletividade, que é uma floresta, um bioma e tal. Nos animais já tem os mais coletivos, um cardume de peixe, uma revoada de pássaros, mas começa a se individualizar quando a gente pensa no gato, no cachorro. Já, um gato não parece ser mais individualizado do que um peixe de um cardume, né? Ou seja, ele já começa a ter características mais individuais. Não sei quem tem gato, quem tem 2 gatos, eles não são iguais. Estão ali juntos, vivendo no mesmo lugar, cada um tem uma característica. Então já começa a dar trazer traços de individualização. E não estou usando o gato como o finalzinho da evolução, né, dos animais, mas estou mostrando que a gente vem de um coletivo, até que a gente, em algum momento, e a gente costuma falar que tem condição de capacidade de assimilar as leis de Deus, e essa inteligência, talvez esse raciocínio, essa razão, o uso da razão, né, mas acho que não é essa exatamente a palavra, por isso que eu pus um talvez, fazendo com que a gente, por algum motivo, deixe de ser coletivo e passe a ser individual, único. Cada um de nós é único, né? E aí a gente é espírito. Então, na perspectiva de evolução que a gente estuda aqui na casa e que nós vamos aprofundar na próxima aula, o espírito é resultante da evolução do princípio espiritual, que passou coletivamente pelo reino mineral, reino vegetal, reino animal, e em algum momento tivemos condições de nos reencarnarmos, nascermos num corpo humano, porque nós temos essa individualidade já definida. Fomos. Vamos lá, vou ver se eu faço 2 em 1 aqui. Aí é mais caro, tá? Tá bom, depois você passa a conta. Ou o Pix, mais fácil. Isso. Uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, os gatos, né, são considerados como os animais que já estão na 5ª dimensão e mais evoluídos. E isso não significa, por exemplo, que eu tenho esse fluxo da esquerda para a direita, ele não pode, de algum momento, voltar não. Da direita para a esquerda? Essa acho que é uma das perguntas. A outra é um pouco se a gente imaginar como
espírito, né, sendo uma centelha divina, que foi o termo que você usou, usei parte de Deus, mas como é que eu estou criando, porque um conceito que foi trazido eu sempre estou criando espíritos novos. De onde esses espíritos novos viriam? Né? De onde esses espíritos, no início da cadeia da evolução, viriam, sendo que todos nós somos parte de uma centelha divina. Legal. As duas perguntas são da aula 4, mas eu que faço isso, óbvio, né? Eu ponho um slide aqui, que é um spoiler da aula 4. As perguntas são da aula 4. Vou responder curta e educadamente, né? Não volta, na nossa crença não volta, tá? Para algumas civilizações entendia que poderia voltar na evolução, né? Então a gente poderia encarnar como animal. Não tem os hindus que olham para a minhoca lá e tiram, né? Não tem naqueles 7 anos no Tibete tirando a minhoca porque pode ser um dos seus avós, né? Então naquela crença pode voltar. Na nossa é linear, só para frente. Por isso que as setas estão direcionadas só para frente. 2, se a gente entende efetivamente... Faça de novo sua segunda fala. Me perdi. Ó, eu fiquei pensando como que eu ia resumir e me perdi. Só para não ir... A primeira já foi, né? Então, vou deixar para a aula 4 para você aprofundar. Vou tentar sumarizar para você. Não, só a segunda, viu? Não aproveita para pôr uma terceira. Só a segunda, não vou polemizar, não. Se o conceito que eu estou questionando é o conceito da criação de novos espíritos. Já foi, obrigado. Eu tinha perdido o fio da meada. Então, assim, o que acontece? Por que a gente diz que a cada dia, todos os dias, se criam novos espíritos? Porque esse processo é contínuo, ó. Todo dia tem um princípio espiritual se individuando aqui, ó. Né? Então, nessa concepção, por que tem novos espíritos sendo criados? Por quê? Porque os princípios espirituais estão todos avançando na evolução, que a evolução ela é inerente, né? A gente acredita na evolução como princípio do espiritismo, então ela é inerente, ela vai acontecer, queira ou não, né? E nesse ponto aqui sempre tem essa ruptura de em várias situações, espíritos surgindo a partir da individuação do que seria o princípio espiritual, que é coletivo. Por isso que a gente entende que tem espíritos novos surgindo a todo momento. Mas aí vem uma discussão gigante, mas eu vou deixar para a aula de evolução. Que mas então a gente vai ter que voltar lá para o tempo das cavernas? Né? Não faz sentido, ó? Não parece? Porque foi evoluindo, os primeiros seres humanos viveram as tribos e tal. E aí, tá surgindo espírito aqui ou tem em algum lugar surgindo homens das cavernas, mulheres das cavernas? Mas é uma viagem que a gente deixa para a próxima aula. Tá? Fomos bem? Bom, feito isso, então, a gente parte desse conceito de o que é o espírito e começa a fazer algumas perguntas. É um ente sobrenatural? Né? Será que isso atende a nossa pergunta? O que é um espírito? É um ente sobrenatural? O que é um ente sobrenatural? Né? O que está por trás? Lembrem que a gente veio, na aula passada, a gente falou um pouquinho de materialismo, não falou? Espiritualismo, espiritismo, teve isso na aula passada? Teve? Mais ou menos? Então, lembram que a gente tem uma corrente de pensamento que já, teoricamente, foi, né, suplantada pela ideia de que não é só o material, que entendia que não tinha nada para além da matéria. Então, olha para uma pessoa, ela existe, quando ela morrer não existe mais e encerrou. Aí a gente vem com os filósofos, vem lá com o Rousseau falando assim, tem uma alma aí, essa alma vem de algum lugar e vai para algum lugar. Né? E aí começa a falar, não, realmente tem algo para além da matéria. Né? E aí a gente começa a entender, então, que tem algo do que a gente está além aqui. Essa alma, né? Esse espírito é esse ente por trás que anima um corpo físico, que anima um ser humano. Né? Porque o ser humano, para o materialismo, era só o ser humano. Morria. Não tinha alguém para além, não tinha nada após a morte do ser humano. Porque senão eu não vou ter diferença da cadeira e de mim. Né? O que faz eu ser diferente da cadeira? Porque o carbono da tabela periódica é o mesmo. Né? Tem um monte de carbono aqui arrumado de um jeito e aqui também. Né? Agora aqui tem um espírito, que a gente entende como sendo um espírito,
por trás, ou por dentro, ou intersticialmente, de alguma forma, animando essa matéria e usando dessa matéria. Tá? Dentro dessa ideia de ser sobrenatural, a gente pode naturalizar que espíritos são pessoas. Né? E Plínio, bagunçou agora. Né? É bagunça mesmo, essa aula tem essa característica. Né? Aliás, eu sempre bagunço as aulas, mesmo que elas não tenham. Acho que essa característica é mais minha do que da aula. Vamos pensar o seguinte, ó. Quem aqui mora com espíritos hoje? Levanta a mão. Quem mora com espírito? Quero ver se vocês moram com espírito mesmo. Alguém mora sozinho? Alguém mora sozinho em casa? Quem viu um espírito hoje de manhã quando foi no banheiro? Isso. Olha, a gente se olhou no espelho e já viu um espírito. Então, todos nós somos espíritos. Ah, tem uns que estão encarnados, somos nós, e tem os desencarnados, tipo o que está com a sua bolsa no colo aí, ele está desencarnado. Mas também, se você não viu, pôs a bolsa no colo dele, né? O problema é dele, ele tinha que ter trocado de cadeira, né? Ou não, né? Não sei. Pode segurar a bolsa para você, né? Também dá. Então, assim, de alguma forma, espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. E essa naturalização é a primeira naturalização que a gente vai fazer para a gente começar a pensar na ideia, a partir do princípio do espiritismo, que nós somos espíritos imortais, que nós vamos conviver com espíritos encarnados ou não diariamente. Né? Então, temos aqui várias pessoas encarnadas assistindo a aula e temos vários desencarnados, né, assistindo a aula também. E está tudo bem. Por que que eles estão assistindo a aula? Ah, porque eles gostam, porque eles fizeram, porque eles se matricularam na ULE dos desencarnados e assim vai. Né? Então, essa realidade começa a colocar a gente na ideia de que, se espíritos são pessoas, está tudo bem. Vocês já conseguem enxergar espíritos como pessoas e pessoas como espíritos? É tranquilo esse olhar? Porque a gente foi criado na ideia de que espírito era o fantasma do filme de terror. Né? A grande maioria de nós vem de gerações que foram criadas dessa perspectiva. Né? A gente é espírito depois que morre e aterroriza as pessoas. Né? Não tinha muito filme de espírito legal na minha época. Depois que começaram a amenizar um pouco, mas da minha geração para trás, espírito era só em filme de terror. Só assustando. Né? Perturbando, incomodando, assustando, fazendo alguma coisa errada. Não existia filmes de espíritos legais. Talvez começou ali com um Gasparzinho e eu já estava quase não mais adolescente. Nossa, era um espírito camarada. Mas a perspectiva da arte, do cinema, era que espíritos eram sempre algo... Né? Por que isso? Porque isso refletia uma ideia que a gente tinha do medo de morrer. Então, eu, você e todos nós somos espíritos. Até aí tudo bem com essa frase? Todo mundo vai para casa bem, sabendo que é espírito? Sim? E o espírito que está lá no carro esperando para ir para casa com você também? Está tudo bem? Quando você senta do banco do lado, sempre tem alguém sentado lá te esperando. Não? É nessa aula que as pessoas mandam os espíritos todos lá para casa. Sempre assim. Eu falo isso, a pessoa entra no carro e fala, vai lá falar com Plínio, que eu não quero você aqui. Né? Gente, se nós somos seres humanos, na perspectiva do que a gente acredita e entende aqui, né, a partir dessa ideia de espírito imortal, nós todos somos espíritos. Não vou falar de extraterrestre porque eu não conheço muito. Né? Então, mas e o extraterrestre? Não sei. Talvez também seja, talvez só esteja morando em outro planeta. Mas a gente não vai para essa discussão, né? Nessa aula, pelo menos, não. Né? Então, na prática, sendo ser humano, né, nós somos espíritos e viemos de uma evolução de um coletivo que se chamava princípio espiritual. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e estamos aqui individuais, encarnados como espíritos. Tá bom? Fomos bem? Encarnados ou desencarnados, já tratamos. E aí vem uma questão importante, né? A gente, quando começa a discutir e entender, não, realmente, eu já sei que existe espírito, Plínio, mas aí são esses espíritos iluminados, os que não foram para o umbral, né? Aqueles que conseguiram ir para o céu, aquelas crenças todas que a gente traz, talvez das perspectivas anteriores ou até de outras religiões.
E a gente diz assim, então, espírito, tem aqueles que assustam do filme de terror, e tem alguns que são de luz, que são iluminados, né? Alguém aqui trabalha na Coelba? Não? Poxa, já trabalhou? Um espírito de luz, gente. Espírito que trabalha na Coelba é de luz, né? Cuida da luz das pessoas. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente não pode pegar e classificar ou o espírito do filme que assusta, ou o espírito de luz que trabalha na Coelba, né? Agora, a gente tem que tirar um pouquinho essa leitura enviesada e olhar e falar assim, a gente chama de espírito de luz aquele que talvez a gente chamava de anjo da guarda, de protetor, de alguém que é mais elevado do que eu acredito que eu seja, não necessariamente que ele seja realmente, mas eu estou dizendo que ele é, então tudo bem. E a gente chama de espírito de luz. Qual que é o problema? É que a gente dividiu o mundo, muitas vezes, em espíritos de luz iluminados, super elevados e que vão cuidar de todo mundo ou dizer o que eu vou fazer na vida, se for o mentor, e espíritos sem luz, né, que foram para o umbral porque fizeram um monte de coisa errada, talvez pecaram demais, não se confessaram o suficiente e acabaram batendo lá no céu e falando, você não entra, volte, né? Então, de alguma forma, a gente começa a discutir esse tema, por quê? Porque talvez o mundo não seja dividido entre dois padrões, espírito de luz e espírito que deu errado e foi para o inferno. Né? Então, é um começo disso, a gente vai passar por muitas vezes sobre isso aqui na ULI, mas eu gosto de levantar isso daqui agora, para a gente tomar o cuidado de não endeusar o espírito, o espiritual, o iluminado, e separar os que foram para o céu e os que foram para o inferno, ou os que ficaram iluminados, os que estão no umbral, né? Se a gente já virou, porque o umbral a gente troca o inferno por umbral e meio que joga no mesmo pacote. E a gente entender que todos nós somos espíritos e para ser iluminado tem que trabalhar na Coelba, né? Brincadeira, é porque isso é importante para a gente brincar e quebrar um pouco. A gente vai se iluminar como? Numa perspectiva de evolução, de integração de habilidades, de se melhorar, mas não é assim, fui para o céu, sou iluminado e agora vou começar a dar palpite na vida dos outros que estão encarnados. Tá? Boa noite. Boa noite. Seguindo o caminho aí de Alexandre, surgiu duas dúvidas. Espera aí que o microfone fez... A partir do momento da evolução ali, da criação, você explanou aí que começa do minério, vai para o vegetal, um animal, se individualiza e vira um espírito. Então, qual seria, né, não sei se caberia aqui também nessa aula, mas qual seria o critério de considerar que existiu a evolução daquele espírito, porque pelo que você explicou, no reino mineral existe ali um espírito prematuro, vamos dizer assim, no vegetal ele se evoluiu mais um pouco, no animal mais ainda, aí você comparou com o gato, né? E do gato ali, enfim, surgiu um espírito individualizado que se tornou capaz de um corpo, não sei a palavra assim, mas habitar um corpo, uma matéria, né? E qual é o processo de critério para saber que um espírito chegou a esse nível de evolução? E segundo, a partir do momento dessa filosofia que você explicou ali, eu acredito que pessoas e seres humanos talvez não estejam ali muito compatíveis. Então, acho que seriam espíritos, seres vivos, imortais, em constante evolução, né? Porque se o animal tem um espírito, então não necessariamente precisa ser uma pessoa. Tá, vamos lá, só para organizar. Vou falar sobre a questão dos critérios de evolução ainda hoje. Guarde, que a gente fala disso hoje ainda, só para eu não antecipar. E por que a gente pôs aqui pessoas e seres humanos? Porque a gente precisa separar bem princípio espiritual e espírito. Embora seja uma sequência evolutiva, não são a mesma coisa. Então, até o reino animal, a gente chama de princípio espiritual. Para ser espírito, a gente vai chamar de seres humanos. Ou seja, tenho condições de nascer como humano. E aí, de novo, eu não estou falando dos extraterrestres porque eu não sei, talvez seja a mesma coisa, né? Vou deixar isso bem claro porque faz sentido ser a mesma coisa, para a gente não se achar a única batatinha do pacote do planeta, né? Mas, em geral, né, do universo, entendendo como ser humano e pessoas,
a condição de espírito. Ou seja, eu vou ter condições de nascer como ser humano e pessoa, então eu já sou um espírito. Ainda não tenho, estou no reino animal, sou um princípio espiritual porque sou mais coletivo. Tá? E o tema da evolução e das regras do jogo, vamos chamar assim, aí eu vou falar daqui a pouquinho que esse tema a gente vai abordar num dos tópicos, tá bom? Fomos bem, gente? Tudo certo aqui? Né? Quando abrir concurso da Coelba, se aproveitem então, porque de repente é uma oportunidade de iluminação, né? Tá? Cuidar com os mentores, né? Qual é o poder e qual é a responsabilidade que a gente atribui a um espírito desencarnado para chamar ele de mentor e dizer que ele vai decidir o que eu vou fazer. A gente pode ter mentor, eu tenho vários mentores encarnados e desencarnados em alguns temas. Né? Então, eu tenho uma pessoa que é minha referência naquele assunto, eu ligo para ela e pergunto. Né? A gente tem isso, a gente tem pessoas de referência, a gente tem pessoas que têm mais experiência de vida que a gente tem pessoas que servem para, me fala como que é isso, não estou entendendo bem. Né? Às vezes a gente usa os pais nesse lugar, os professores, alguns amigos que são muito bons em algumas coisas, pessoas que têm experiência de vida naquilo que para você é uma referência. Esses são nossos mentores. Cuida para não atribuir isso para alguém iluminado, tão especial, a ponto de ele suprimir a sua vontade. Né? Então, às vezes a gente coloca lá, veja só uma trajetória até, a gente vem de uma perspectiva de repente, um anjo da guarda, um ser de luz, mentor. Não, meu mentor está dizendo que não é para eu ir, eu não vou. Né? E aí a gente vai para esse lugar. É delicado, porque a gente não pode atribuir a um espírito, só porque ele é espírito, a função de decidir sobre a nossa vida, e segundo, a condição de iluminado. Tá? Então é só essa discussão para a gente parar e olhar e falar, peraí, será que eu não estou dando muito poder para este ser que eu estou dizendo que é meu mentor e que vai decidir sobre a minha vida? Tá? Porque a gente vai passar a ULI toda discutindo sobre autonomia e autodeterminação. Para chegar lá no 10 e falar, peraí, eu estou me autodeterminando ou alguém está decidindo sobre a minha vida? Então, essa provocação aqui, ela vai servir para vários ciclos da ULI, para vocês pensarem um pouco quanto eu estou entregando da minha autonomia e da minha decisão, da minha necessidade de tomar a frente do meu destino a outrem, né? Que talvez só pelo fato de ser um espírito, que todos somos, eu atribuí a ele a iluminação, sem ele nem trabalhar lá na Coelba, e o fato de dar a ele o poder de ser meu mentor e decidir tudo o que eu faço, tá? Só para questionar, assim, fazendo um parêntese para retórica mesmo, vocês ficarem refletindo sobre o tema. Diga. Penso que o mentor é como se fosse o professor, ele te dá a direção, mas ele não pode fazer tudo por ti. Perfeito, é isso aí. A ideia é essa. É porque, para alguns, o mentor decidiu, está decidido. Isso serve para algumas entidades religiosas também. Né? Então, a gente, às vezes, vai para esse lugar que a gente entrega ao outro o poder de decisão da nossa vida. A gente entrega para pai, para mãe, para marido, para papagaio, periquito, para filho. Né? A gente faz isso com várias pessoas, mas isso eu vou deixar lá para o ciclo 6 e para o 7, que está cedo ainda para a gente bagunçar esse tema. Oi, Pínio. Essa questão... eu uso muito a parte de intuição e eu atribuo isso sempre a um mentor. O que você está chamando, e eu sigo muito a minha intuição, você está chamando a atenção que pode ser que essa intuição venha de pessoas que não tenham a capacidade realmente de ser mentor, escolher quais as dicas que vão me dar, ou podem aparecer outros espíritos que não têm necessariamente esse treinamento de mentor para poder me levar para o mau caminho? Isso daí dá uma boa fala. A pessoa me provoca assim, eu chego a tremer por dentro. O Dudu já olha para mim e fala, meu Deus, pergunta certa no lugar errado, pergunta errada para o lugar certo. Olha só, a questão é toda, será que tem um treinamento de mentor? Né? Vou usar a sua fala que eu gostei. Será que as pessoas não podem simplesmente me dar uma dica sem ser alguém muito uau, né? Será que eu não posso sair daqui hoje com algumas dicas que Plínio deu aqui na frente? Eu não sou mentor de ninguém, gente. Pelo contrário, eu sou bom exemplo de muita coisa para não fazer, inclusive. Né? Então, assim, será que só o fato de ser um espírito amigo eu não posso ter uma dica boa? Né? Será que não sair comer um sanduíche lá com o Dudu, não saiu uma fala dele que me deixou um ano pensando? Ele não é meu mentor, e nem pediu esse lugar, e nem eu dei a ele. Mas ele me deu uma dica ali que poderia ser uma intuição, se ele não tivesse encarnado, e que serviu para eu fazer reflexões importantes.
Então, o que eu estou tentando tirar é essa autoridade que, por algum motivo, e a própria estruturação da religião fez a gente fazer isso, a gente deu para um espírito, porque ele era de luz, porque o fato de ele me dar intuição, eu atribuo isso. Nossa, é meu mentor, está sempre comigo, mas será que não pode ser um amigo? Né? Então, eu tenho um amigo que sempre me dá dicas lá na indústria, porque é um engenheiro que conhece muito tal. Sempre que eu tenho um aperto num tema lá, onde eu trabalho, e aí, me conta aí, o que você me diz, o que você acha que eu posso fazer aqui? Né? Então, aprende, mas isso é no trabalho? Sim, mas o trabalho é minha vida também. Né? E quando ele desencarnar, vai continuar igual se ele for antes de mim. Eu vou me concentrar e falar, cara, me diz o que eu posso fazer aqui nessa máquina que eu não estou sabendo. Assim como eu posso ligar para assistência técnica e mandar vir um técnico e resolver. O que eu estou querendo naturalizar e dizer para vocês é que, e na verdade, assim, é uma primeira proposição, né, de olha para isso e pensa se não está demais. Talvez não seja nem demais, assim, como que está essa relação? Né? Então, vou bagunçar toda a minha vida porque eu tive uma intuição aqui que não é para fazer mais isso. Faz sentido? É isso mesmo? A decisão é minha ou é desse espírito que está me dando uma intuição, que é uma forma de mediunidade, que é importante? Assim como você sai para jantar com o Dudu e ele fala assim, ó, separa dessa sua esposa louca, não faz sentido nenhum. Eu vou pensar, Dudu, obrigado pela dica. Chego em casa, analiso, comparo, penso, não, acho que Dudu não está certo. Não, faz sentido, obrigado por me alertar que eu estou casado com uma maluca e preciso me separar. Entendeu a ideia? E usei um exemplo bem exagerado, né, para facilitar. Mas e quando é mais sutil? Então, é essa proposição. Está tudo bem ter intuição, está tudo bem conversar com espíritos amigos. O que eu estou provocando está equilibrado, eu continuo decidindo e só estou trocando ideias com outros espíritos. Qual é a diferença de você ter a intuição dessa pessoa que você atribui o papel de mentor e do bate-papo com seu amigo na sexta-feira na pizzaria para perguntar, de trocar uma ideia de alguma coisa que está ali agoniando, e ele fala, e você já pensou isso, tal? Aquilo que a gente faz, às vezes, com alguns amigos, quando a gente está agoniado na vida. Então, é tentar trazer para esse lugar de naturalização e talvez desempoderar um pouquinho esse espírito que a gente deu o papel de mentor ou de espírito de luz só pelo fato de ser espírito. Né? Porque se seu amigo ou você, como amigo, desencarnar, você vai ser esse espírito para ele também. Então, essas pessoas que a gente tem a intuição podem ser espíritos que convivem ou conviveram com a gente em algum momento e a gente tem essa conexão ainda. Não necessariamente é um cara que foi treinado para ser mentor, porque isso vem muito do conceito de anjo da guarda, a gente só trocou o nome. Né? Ó, você vai nascer, vai ter um cara aqui que vai cuidar de você. Né? Então, é só para fazer uma provocação sobre isso, porque ela ainda continua. Tá? A gente vai aprofundar um pouco mais essa provocação, pensando na autonomia do espírito, tá? Na sua autonomia. Né? Tá? Na verdade, então, vou fazer a pergunta, mas acabou tendo um pouco de resposta que você deu a ele agora. Mentor e intuição se confunde muito, não? Porque muitas pessoas dizem assim, poxa, eu ia por aqui, errei o caminho. Ah, foi o que me guiou. Tudo bem. Aí eu tive uma intenção de ir por esse caminho, diz, ainda bem que foi por esse caminho que me ajudou. Até onde a decisão nossa é esse espírito que acompanha. Sim. Aqui só vou fazer uma lembrança. Na minha época, que eu era criança e meu pai já era adulto, quando alguém dava uma... faça isso, não sei o quê, eu falava, meu pai, eu falava, que rapaz, esse cara tem espírito de porco, tá certo? Porque era um espírito rebaixado, tá? Porque na sequência você vê animal, depois a gente. Entendeu? Essa é a origem da expressão, inclusive. Então, era isso. Como você Bacana. respondeu uma boa parte dele aí, acho que está contido na minha pergunta. Bacana. Sim, acho que vou fazer uma amarração a partir da sua fala. A gente corre o risco de começar a usar essa relação com o espiritual a nosso favor quando convier, né? Conforme a conveniência. Ou conforme a gente não quiser assumir a responsabilidade pela decisão. Né? Então, sim, uma intuição, sim, um espírito que fala com você, com uma mediunidade que você perceba mais ostensivamente isso. Sim, você enxergar um espírito e ele falar, não entre aqui, você não entrar, e aquele negócio dá errado. Mas também pode ter sido você
né, ali, com você como espírito, sentindo que não era para ir, sem nenhum, anímico mesmo, sem nenhum espírito falando, não entre. E você simplesmente não entrou e foi bom não entrar. Então isso é confuso e às vezes a gente pode usar isso conforme nossa conveniência por uma segurança psicológica mesmo. É mais fácil eu falar, pô, foi o mentor que decidiu. Né? Fernando Santos conta uma história bem interessante, ele deu aula para vocês semana passada, que a mulher sai de casa para trabalhar, o marido fica em casa porque era dia de folga dele, ela esqueceu a bolsa, chegou no trabalho, precisou voltar, chega, encontra o marido com outra mulher na casa, e ele sai falando, nossa, me desculpe, foi o espírito que me levou a fazer isso, eu não sei o quê, né? Pô, foi o espírito, então tá tudo bem, né? Foi o espírito, ele teve uma conexão ali com o espírito levou ele a chamar a vizinha ali para namorar e tal. Tá tudo bem? Né? Mas ele era médium ostensivo, ele estava com essa confusão. E, lógico que está bem exagerado o exemplo, mas eu gosto porque ele leva a gente para esse lugar. Né? Então, então foi o espírito, está tudo bem, porque afinal foi o espírito é de luz, e ele pode fazer isso dessa forma. Certo? Então é legal essa reflexão, e eu acho que ela vale para a gente aprofundar cada vez mais, tá bom? Não foi você que decidiu, o espírito estava ali, ele pode falar, a vizinha é legal, mas você é casado, você decide o que vai fazer. Né? Então separa da esposa e fica com a vizinha, não dá para quando a esposa for trabalhar ficar com a vizinha. Tem algo errado aí, pelo menos na nossa cultura, né? Tá? E aí essa reflexão sobre anjos da guarda, ver quanto a gente traz essa necessidade de ter um anjo da guarda. Né? Eu gosto de fazer uma proposta que é assim, imagina você ser anjo da guarda, gente. Que trabalhinho miserável. Então você vai desencarnar e agora você que trabalhou na Coelba, é um espírito de luz, vai ser anjo da guarda. A partir de agora esse é seu novo trabalho. Rapaz, coitado de quem nasceu para ser meu anjo da guarda. Eu só fiz doideira quando era criança. Minha mãe conheceu bombeiro, polícia, tudo graças às minhas atividades infantis. Hospital, SAMU, ela conheceu todas as atividades públicas principais de segurança do planeta. Né? Imagina o meu anjo da guarda, coitado, né? Como que foi? Então, essa não é uma atividade espiritual, provavelmente. Agora, claro que eu tenho uma super relação contigo, né? A gente desencarna, você encarna primeiro na próxima encarnação, apertou o juiz, eu falo, ei, Carol, olha aí, atenção, isso não é ser anjo da guarda, isso é ser um espírito amigo que está por perto, vibratoriamente, que dá uma intuição que faz com que a pessoa não entre num buraco que vai explodir, sei lá. Tá? Então, é cuidar para separar um pouquinho disso, que talvez a gente traga uma herança da necessidade de ter um anjo de guarda, né? Quem tem anjo de guarda é rei, rainha, né? Eles têm mesmo a guarda toda, né? Mas, em regra, não faz sentido cada espírito encarnado ter um espírito desencarnado para cuidar dele, né? É meio estranho essa matemática, né? Para mim, essa não fecha essa conta, né? Tá? Fomos bem? Ok? Tranquilinho? Bom, aí uma pergunta molezinha, né? Facinho de responder. A gente já respondeu o que é, agora a gente vai responder de onde vem. De onde vem o espírito? Né? E aí a pergunta que o colega já antecipou aí, de onde vêm os novos espíritos? Né? Vai para quando isso? Né? É uma matriz lá saindo, né? Quanto tem de espírito novo surgindo? Como que isso acontece? E aí a gente faz aquela fala que eu antecipei um pouquinho para responder o colega, que é consequência natural da evolução do princípio espiritual. Diariamente nós estamos tendo chega até aqui, condição de ser espírito, corpo humano. Chega até aqui, condição de ser espírito, corpo humano. Ah, Plínio, e isso acaba um dia, quando acabar todos esses negócios aqui? Ah, gente, aí tem que perguntar para Deus, quando a gente responder quem é Deus, onde está Deus, como falar com Ele. Não sei, né? Porque matematicamente parece que tem uma fonte inesgotável de princípio espiritual, né? E aonde que vai pôr todos esses espíritos que estão se tornando espíritos aqui, né? Cada vez mais. Porque imagine, se todo dia um coletivo se individualiza em milhares de lugares do planeta, do universo, o que vai acontecer quando todo mundo estiver aqui, né? Aí tem várias teorias, gente. Daí é uma viagem mais ampla que talvez a gente não possa fazer hoje. Mas, será que não volta? Aquela coisa de voltar para o todo, a centelha divina, voltando, se integrando ao Supremo, né? Não sei. Essa resposta eu não tenho e não pretendo ter tão cedo, porque ela talvez bagunce muito minha mente. Então, continuo feliz com a ideia de que o princípio espiritual está
todo o coletivo aqui e vai se individualizando e se tornando espírito. Onde vai, portanto, espírito? Também não sei. Eu sei que as populações de espíritos encarnados só crescem, realmente. Né? Se você pegar aí os últimos, sei lá, 60 anos, as populações do planeta, né, estão indo, estão aumentando. Talvez seja onde estão colocando todo esse povo que está virando espírito aqui. Né? E assim, analisando de fora, vai indo, e cada vez mais as pessoas reencarnam, cada vez mais tem espíritos encarnados, cada vez mais a encarnação dura mais. Né? 45 anos antigamente era avô e já estava perto de morrer. Né? A expectativa de vida média de 100 anos atrás era baixa. Né? Então, hoje em dia, não. Né? Hoje em dia já está na metade ainda, 44, 45, é a metade. Porque a expectativa de vida hoje, com a medicina, com a saúde, é 90, 85. Né? As pessoas estão fazendo 80 anos com saúde, saudáveis, tomando seus remédios lá, a medicina toda cuidando do corpo físico. Então, as encarnações estão ficando mais longas, né? E por isso talvez tenha mais espíritos na Terra encarnados, porque está morrendo de uma forma, demorando mais para morrer, digamos assim. Talvez a gente tenha espaços maiores entre uma encarnação e outra, já que a gente fez uma tão longa. Né? Se antigamente a encarnação era 45, hoje é 90, é 2 em 1. Promoção, né? Reencarne e fique 2 vezes. Pode ser isso também, tá? É tudo reflexões, a gente não sabe, tá? Só um segundinho, deixa eu só puxar aqui. Só para completar, já para a gente perguntar. Lá no Livro dos Espíritos, na 80, tem uma pergunta assim, ó, a criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas no início dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Essa resposta, Deus jamais cessou de criar, numa perspectiva evolucionista, é esse círculo aqui, ó. Quer dizer, essa linha aqui. Jamais cessou de individuar-se aqui, ó. Então, à medida em que esse princípio espiritual vai gerando condição de se individualizar, vai individualizando e surgindo novos espíritos. Diga. Se você fala que não foi você, né? Mas se a gente pensa, e eu acredito realmente que nós somos parte de Deus, e somos centelha divina. Se a gente pensar nisso, eu pensaria Deus como uma energia. A tendência é pensar como finita, né? Não é pensar como infinita. Pelo menos a minha. E sendo finito, como é que eu estou criando coisas do zero? De onde estão surgindo? O Deus está aumentando, está crescendo. Essa energia está crescendo ao longo do tempo e ela precisa de mais energia no início da cadeia para poder ela ficar maior. Boa crise. Para mim, ela se recicla, ela está andando. Né? Eu respondendo sua pergunta, mas eu acho que a gente vai filosofar demais para a aula de hoje. Mas eu entendo que essa energia está se movendo. Né? Assim, sim, existe uma energia máxima que faz tudo acontecer e, à medida em que ela vai andando na evolução, ela vai se movendo, meu entendimento. Tá? Mas é uma boa viagem. Essa daí a gente vai precisar de bastante viagem coletiva para chegar nela, porque não sei. Realmente não sei o suficiente sobre isso. Plínio, eu até perguntei aqui se eu podia perguntar o que eu penso. Não, perguntar está liberado. Eu também estou liberado de não responder, então está tudo certo. Né? Porque você falando aí que com a ciência a gente está durando mais e tem pouco estoque de espírito. Então, as pandemias e as guerras é para fazer estoque? Não sei. Na verdade, não sei. A questão toda é que, mesmo com pandemia e guerra, a população está crescendo, né? Então, não sei o suficiente. E também não sei se já não era assim, a gente só não tinha informação. Né? Nunca se contou tão bem quantas pessoas morreram de alguma coisa como na pandemia. Né? Nunca teve uma contagem online, né? Não sei. Então, contou 1 por 1, todo dia, 28 a mais, 300. Talvez seja só uma informação que agora a gente tem, mas o movimento é crescente. A população só cresce, em nenhum momento da humanidade a população está caindo. Né? Então, talvez seja uma reciclagem mesmo. Né? Mas essa é uma pergunta importante. A gente fala um pouquinho sobre isso em algumas aulas também. Na aula de natureza, acho que é a aula 18, né? Natureza, conservação e destruição. 17. Flagelos destruidores é o nome disso no Livro dos Espíritos, né? Que são as pandemias, os terremotos, as guerras. E a gente fala um pouquinho disso, tá? Nome estranho, flagelos destruidores, né? Tem que atualizar isso, né? Urgente, né?
Tem que, de alguma maneira, passar um grifo lá, glosar o negócio. Vamos lá? Bom, fatos... Agora a gente vira a página, né? Fomos bem, espírito, o que é, de onde vem, elucubrações, ideias, né? Isso é um tema bastante complexo, né? Para ser discutido em alguns minutos, mas serve para a gente introduzir essas reflexões e essas crises filosóficas. A gente está tentando filosoficamente explicar de onde a gente vem já tem alguns milhares de anos. Provavelmente nós, em todas as civilizações por onde passamos por essa crise. E usamos Deus como necessidade psicológica para aliviar isso, né? Porque quando eu começo a entrar em dúvida, de onde eu venho? Deus. Ah, ufa, foi Deus. Acalma o coração, né? Por isso que a gente fala que Deus é uma necessidade psicológica, tá? Fatos reconhecidos relativos a espíritos. Agora a gente vai passar um pouquinho sobre alguns fatos na história que tratam dessas questões de espíritos. Não há confirmação científica da existência dos espíritos, há muitas dúvidas, né? Não tem um tratado científico dizendo lá o que é, como é, de onde vem, né? Como tem para um átomo, para um hidrogênio, como a ciência já conseguiu explicar várias coisas. Aí a gente tem aqui um pouquinho de história, e vocês vão estudar isso lá na aula de mediunidade também, que é, em 1848, as irmãs Fox, não sei se vocês já ouviram falar um pouquinho da história delas, tal, da comunicação de espírito através das batidas na parede, tá, né? Fala um pouquinho no livro na aula de hoje. As mesas girantes, que é justamente o movimento que levou Kardec a organizar, estruturar a leitura, a conversa com os espíritos, para depois começar a escrever o Pentateuco. O início das reuniões espíritas, que foi consequência disso, né? Onde haviam comunicações e informações do mundo espiritual. Opa, tem alguém que morreu falando aqui. Então faz sentido a vida ter continuado, né? Começa a ter sinais de que pessoas que morreram estavam falando. Quem assistiu o filme do Kardec? Bem bom, gente. História, em termos de história, ele é um filme bem coerente assim, com o que a gente lê. Né? Porque às vezes o filme dá uma fantasiada e depois a gente não consegue mais consertar. Né? Vai ter gente desencarnando esperando aquele teto de vidro do nosso lar lá e não vai encontrar daquele jeito, aquele ônibus, né? Então ali deu uma exagerada no cinema, ficou meio forçado. Mas Kardec, ele tem uma relação com a veracidade dos fatos muito boa, assim. Serve para estudar bem o filme, assistam que vale a pena. E Chico Xavier, né, que escreveu mais de 400 livros aí e trouxe várias comunicações de gente que tinha já falecido, deixando claro a existência de vida após a morte e da permanência do espírito e da sua psique, né, do seu psiquismo. Ou seja, porque o espírito morreu, a pessoa morreu, o espírito continuou e sabia sobre a vida anterior, ou seja, guardou aquilo. Então, esse é um fato bem relevante. Se a gente pegar um livro psicografado, né, mostra que o espírito, além de ser imortal, leva com ele os conteúdos, né? Leva o gravado um pouco daquilo que ele vivenciou na vida anterior. Tá bom? Como eu falei, a gente vai aprofundar isso na aula 10, lá, mediunidades, tá? Pesquisas e estudos relativos a teses espíritas. A gente tem Mesmer. Mesmer, ele vem antes, né, do movimento espírita e tal, e ele é responsável pelo estudo do magnetismo. É fundamental o estudo do Mesmer, né, e a gente chama de mesmerismo, essa perspectiva de magnetização. Então, estudos sobre o fluido universal. Ele fez os primeiros estudos formais sobre o magnetismo, o uso dos fluidos, a transferência de fluidos, como que magneticamente as coisas se transferem. Né? Isso tudo foi usado de base depois para várias questões. Por exemplo, o passe, né, para comunicação mente a mente, sintonia e vibração, como que acontece uma conexão mediúnica. Para além disso, ele falava o seguinte, que existe reciprocidade entre duas criaturas através de fluido magnético, ou seja, eu impacto outra pessoa só com fluido, só com magnetismo. Né? Quem já se apaixonou aqui sabe do que eu estou falando. Né? A gente olha assim e fala, começa a tremer o coração, né? Isso é magnetismo também. Né? Mas a questão de Mesmer é que ele falava, olha, existe uma reciprocidade, ou seja, eu consigo me conectar magneticamente com o outro. Existe uma forma de colocar as nossas energias em sintonia e essa vibração, entrar em vibração sintonizada mesmo da física,
e a gente manter essa conexão. E aí eu consigo entregar energias para essas pessoas. Né? Então, o estudo de Mesmer passou por isso. Foi para a terapêutica de cura, naturalmente, porque já que eu consigo entregar energia, eu posso entregar energias de cura. Então, eu penso em cura, entrego uma vibração de cura. Né? Então, Mesmer chegou nesse estudo, foi para esse lugar. E utilizou o magnetismo dos minerais na terapêutica. Água, ímã, ferro, ou seja, peraí, existe, né? E a gente já estava no início do estudo da química, da física, ainda não era essa física que a gente tem atualmente, tal, da física quântica e tal, mas já tinha um entendimento de que os minerais tinham um magnetismo, né, que eles entregavam o ímã por si só, com o campo magnético fazendo, né, puxando o campo positivo e negativo, os polos. Então ele começou a usar isso para entregar um magnetismo através das práticas terapêuticas. Então é um estudo bem importante, porque ele começa a entender que as coisas têm energia e campo magnético. E esse magnetismo pode ser transferido quando você coloca o pensamento para organizar e entregar isso. Tá? Esse é o estudo de Mesmer. Pode falar. Inclusive, se eu estiver equivocado, você pode até me corrigir, mas tem um filme na Netflix de Mary Curry. Bem legal, e ela fala. Ela teve ali intuições, né, mediúnicas, e usou o magnetismo para dar início à radioterapia aí na cura do câncer. Bem legal esse filme, é a biografia dela, e vale a pena assistir também. Eu fiquei assistindo ele com várias perspectivas, assim, vendo quanto foi importante ali esse movimento para fazer o uso do magnetismo com uma proposta médica, né, que até hoje a gente usa de uma forma bem parecida com o que ela pesquisou e descobriu, bem lembrado. Bom, depois a gente vem para Crookes. Crookes era químico e ele fez o seguinte: é um dos primeiros estudos de materializações de espírito, tá? E esse livrinho aqui, Fatos Espíritas, ele traz uma perspectiva do espectro solar, já falando da ideia da energia solar, falando do fracionamento da luz solar. Ele tem a intenção de desmascarar os fenômenos mediúnicos, mas, ao final, ele fala assim, ó, não digo que isso é possível, digo que isso é real. Então, o que ele fala? Ele fala, gente, vocês estão tudo doidos, isso aí não existe. Eu vou provar para vocês que não existe espírito, isso daí é loucura. Né? Então, não faz sentido isso que vocês estão dizendo. E aí, ele estuda, e no final ele escreve no livro dele. Olha, gente, eu pesquisei, passei vários anos pesquisando para desmascarar esse pessoal todo com esse misticismo todo aí, mas, na real, isso é real. É sério, levem a sério. Então, ele acabou ajudando, né? Ele entrou para provar que estava todo mundo inventando e, como pesquisador, começou a acompanhar e falou, epa, acho que o negócio é mais sério do que eu pensava. Tá? Então, é legal, porque tinha uma proposta, né? Tinha uma vontade ali e, no final, ele acabou colaborando, porque ele começa, talvez seja um dos primeiros livros que assina embaixo, dizendo, ei, tem algo aqui que não é só matéria, tem algo aqui que não é só magnético, tem algum ente aí, ele não fala dessa forma, mas ele conclui assim, ó, não digo que é possível, isso é real, ou seja, as pessoas que morreram estão realmente se comunicando aqui. Né? Tá? Então é um estudo importante, William Crookes. Charles Richer, e aí Charles Richer tem uma coisa importante, que ele vai falar da metapsíquica, falando de fenômenos metapsíquicos que começa a entender que a gente pode se comunicar mentalmente, que começa a entender que tem algo para além da fala, da escrita, que permite eu entregar uma informação mente a mente. Né? E ele trata muito sobre o estudo do ectoplasma. Por quê? Porque no começo, vocês vão estudar lá na aula de mediunidade, as primeiras manifestações mediúnicas, elas eram muito de efeito físico, porque precisava comprovar que existia espírito. Como que você comprova que existe? Vendo, não é assim? O que eu vejo existe, o que eu não vejo não existe. Ouvindo. Né? Então, os primeiros momentos da mediunidade, eles foram muito voltados para efeitos físicos. E isso utilizava-se de ectoplasma, que vocês vão estudar lá também na aula 10 e na 11, que é necessário para manifestações físicas, ou seja, para o espírito desencarnado interferir na matéria, fazer aparição, mover coisas, usa-se uma energia chamada ectoplasma, que é doada por médiuns de efeito físico.
né? E essa energia faz com que seja possível o espírito, nós desencarnados, interferir na matéria física, tá? De alguma forma, o Richer fez uma boa colaboração com isso, porque ele começou a estudar, porque nesse momento aqui estava muito forte essa questão das, né, dessas manifestações de efeito físico, tá? Tentando comprovar para as pessoas que realmente existe espírito, né? A gente entende que em algum momento começou a não ser tão necessária a mediunidade de efeitos físicos e foi para a mediunidade mais intelectual, que a gente chama, que é escrita, falada, porque já sabe que o espírito existe. Agora vamos ver o que tem para conversar aqui, né? Não é mais necessário só mostrar que existe. Dá para avançar, dá para conversar, dá para... Né? E agora a gente talvez esteja numa terceira etapa, que é essa coisa do cotidiano. Dá para ter intuição, dá para conversar, e aí a gente vai para essa ideia de naturalização. Tá? Spoiler aí da aula 10 e 11. No nosso plano de aula. Riné, e aí ele vem e funda a parapsicologia, traz isso para dentro de uma universidade de primeira linha. Né? Então, peraí, gente, está na hora da gente começar a entender que existe uma percepção extrasensorial. Para além de ver, ouvir, cheirar, encostar nas coisas, tem algo que é mente a mente. Eu consigo, né, começar a discutir a questão de, como fala, psicocinese, telecinese, que é transmissão de pensamento, interferir nos resultados de dados, por exemplo, né? Movimentar à distância as coisas, isso tudo foi estudado por ele e é entendido ele como o pai da parapsicologia. A adivinhação de desenhos ocultos, uma pessoa desenhando aqui, ficava escondido, a pessoa se concentra ali na cadeira e sabe o que ele desenhou, né? Então, tudo isso foi estudado a partir da ciência da parapsicologia como uma forma de entender que, sim, a gente consegue, e veja que isso talvez seja uma evolução do estudo do magnetismo, né? A gente consegue fazer leitura à distância das coisas, a gente consegue usar a mente para além dos sentidos sensoriais, que é encostar, cheirar, tato, né, calor, audição. Então, ele vai para uma percepção magnética, uma percepção vibratória, feita pela mente. Tá bom? E Ian Stevenson, a gente vai estudar ele aí na aula de reencarnação e ciência, é uma referência importante sobre reencarnação. Ele dá continuidade, ele dá uma contribuição muito importante, porque ele fala da continuidade da personalidade após a morte. Então, não é só o espírito que continua. Ele continua e ele tem os conteúdos da vida anterior. Ou seja, ele traz os conteúdos se mantêm com ele. Então, ele falava isso nos estudos dele e, de alguma forma, nesses primeiros estudos que ele fez, ele estudou a partir de manchas de nascença, de lembrança de vidas passadas, né? Então, é um pesquisador bem importante e com vários livros aí relacionados à reencarnação. Investiga os fenômenos paranormais, utilizando pesquisas científicas, e faz uma análise sistemática de casos de reencarnação, viajando e pesquisando pessoas que lembram de vidas passadas. Né? Então, ele viajou o mundo inteiro pesquisando pessoas que lembravam de coisas de outras vidas e que, de alguma forma, ou por marcas de nascença ou por lembrança, descreviam fatos de que viveram na vida anterior, e ele pesquisava na história e via que aquela pessoa realmente existiu, que aquilo aconteceu. Então, a pessoa lembrava que morreu no acidente de avião, assim, essa nana. Ele ia pesquisar e via que essa pessoa morreu realmente e tal. E aí ele começou a criar isso, e nos livros dele você consegue fazer bons estudos nessa perspectiva de reencarnação. São livros interessantes. Alguns não têm em português, mas são bem tranquilinhos de ler também. Então, vale a pena fazer essa... Acho que de todos aí que falam de reencarnação, é uma boa leitura para quem quiser se aprofundar, mas isso vai ser na aula 6, 7 e 8. Tá? Que é só para a gente trazer um pouquinho que não é assim, nós estamos na religião espírita, acreditamos em espírito e vamos lá. Né? Já existe gente pesquisando isso há um bom tempo e com estudos consistentes que merecem uma leitura. Né? Inclusive pessoas que foram estudar para comprovar que não dava e no final falaram, opa, deixa eu falar, peraí, não é bem assim, né? Faz sentido a gente ir para esse lugar. Talvez o espiritismo, como religião, seja a religião mais científica e como ciência, seja a ciência que aceita a religião de uma forma menos dogmática e mais construtiva, talvez, não é construtiva, é de construção, né?
permite que a gente vá construindo o conhecimento à medida que a gente vai adquirindo. Tá? Pela própria fala de Kardec, que falou que estava ok, o Pentateuco estava lá, mas que ao longo do tempo, depois disso, se a ciência demonstrasse que algo lá não fazia sentido, ficasse com a ciência, ou seja, atualizasse a partir do que a ciência estava descobrindo. Né? Senão a gente estava preso a coisas de 200 anos atrás. Né? E não precisa nem muito longe, 50 anos atrás a vida era bem diferente do que é hoje. Né? Então imagine 200, 300, tá bom? Fomos bem? Tranquilinhos? Só um repasse aí sobre as teorias e até para vocês terem referências de, né, quem gosta de estudar um pouquinho mais a fundo, já tem algumas referências importantes. Aqui a gente vai falar de um tema bem interessante. Estamos bem até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Tá bom para carnaval, segunda-feira? Estamos no meio, exatamente no meio do trio agora. Já fizemos metade do circuito e agora a gente vai efetivamente seguir aí para terminar nosso desfile com tudo certinho, para ganhar os pontos de acertar o horário e tudo mais. Faltam só 3 horas e a gente já acaba a aula, tá? 8 mais 3, 8, 23, né? Ah, não, mais 2, desculpe, confundi. É 10h59, né, que você falou. Gente, qual a natureza do agregado humano? E a gente começa perguntando o que é o agregado humano, Plínio, porque se eu não souber o que é, eu não vou ter interesse em saber qual é a sua natureza. Alguém me ajuda? O que é o agregado humano? Né? E um dia eu perguntei isso, a pessoa falou, é aquele menino que casou com a minha filha e está morando lá em casa já faz 14 anos, isso é um agregado humano. Não, não é esse, gente. Tá? Esse também é, mas não é esse. O que é o agregado humano? O que vocês me dizem sobre isso? Não? Na dica? Nem que é aquele genro folgado que casou com a sua filha? Não? Não serve essa resposta? Não? O que é o agregado humano, na opinião de vocês? Vamos mudar a pergunta, então, para ver se talvez melhore. Vocês são seres humanos? Quem é ser humano, levanta a mão. Está permitindo matricular extraterrestre, é? De novo, hein? Última tentativa, porque eu tenho um pouco de medo de extraterrestre. Quem é ser humano, levanta a mão. Se for extraterrestre, faz de conta, só para eu continuar dando aula bem, gente. Isso, obrigado. Que às vezes... Bom, gente, sendo ser humano, vocês são o quê? Espírito encarnado em quê? Está encarnado em quê esse espírito? Num corpo. Na matéria. Então, olha só, já temos a resposta, é só juntar os fatos agora. Ficou a dica, hein? Que pesca boa. Foi boa a pesca, professor? Foi. Então, o agregado humano é esse conjunto de espírito mais matéria. Fomos bem? Beleza? Ah, minha casa está inclusa? Não, gente, é só o corpo. A casa não está inclusa. A casa é uma matéria que você conquistou trabalhando, comprando, ganhando, seja lá o que for. Né? Mas... o agregado humano é o espírito mais o que a gente chama de corpo físico. Tem um meio termo aí também, mas você deve falar isso em outras aulas, que é o pré-espírito, né? Perispírito, vamos falar agora, já. Né? Por quê? Porque o corpo, esse corpo, ele é mais complexo do que parece. Né? A gente estuda lá na aula de biologia da escola, os órgãos, né? Os sistema nervoso central, periférico, aquela coisa toda, né? Os órgãos físicos, sistema, aparelho digestivo, pronto. Mas é mais que isso, né? A gente vai olhar o ser humano a partir de uma primeira perspectiva, que é essa aqui, ó, que a gente chama de tríplice. Perspectiva tríplice do agregado humano. Alma, perispírito e corpo. Tá? Primeira coisinha básica. Vamos chamar de alma, perispírito e corpo. Ah, Plínio, mas e o espírito? E essa alma aí? Que bagunça é essa? Né? A bagunça é a seguinte, gente. Olha só, conceitualmente, a gente vai fazer assim, ó. Nós temos o espírito. Como espírito, a gente vai entender esse princípio inteligente aqui. Que pode ser a centelha divina, aquela coisa tal, mas entendendo na ideia de evolução que a gente vai estudar na aula seguinte, a gente já entendeu que a centelha divina passou por um período gigante lá de princípio espiritual, e agora ela já é um princípio inteligente, que tem um perispírito,
que é um invólucro do espírito, né, que compõe o espírito, no caso, que é o invólucro desse princípio inteligente, e que, de alguma forma, eu gosto de comparar, uma metáfora simples aí, como uma mochilinha do espírito, onde ele vai guardando os conteúdos adquiridos, as experiências e tudo mais. Acho que é uma boa metáfora para a gente iniciar. Quando isso aqui, ó, esse espírito que é princípio inteligente mais perispírito, está encarnado, a gente pode chamar de alma. Fechou? Conceitualmente, tá? Porque você, mas qual que é a diferença de alma e espírito? Conceitualmente a gente adota isso. Tem várias teorias, mas vamos adotar isso só como um acordo, né? Epistemológico, é isso? Olha, usei a palavra bonita, só para o carnaval ficar legal. Né? Meu avô falava para mim que quando eu usasse essas palavras bonitas, significava que eu estava estudando. Eu decorava mais 6 e falava dele. Então explique. Deu, não sei, vou só decorei a palavra. Está começando. Meu avô era filósofo, era uma onda conversar com ele. Bom, então na prática a gente tem isso, tá? Conceitualmente, somos um princípio inteligente que temos um perispírito. Tudo bem até aí? Fomos construindo esse perispírito ao longo da nossa evolução. E ao momento de reencarnarmos como ser humano, ou seja, nascermos no humano, nós já tínhamos inteligência e individualidade suficiente para ser chamado de espírito. Quando a gente reencarna num corpo físico, a gente pode chamar de alma. Tá bom? Ah, mas então a alma penada? Aí o conceito ferra, porque se a alma está penada, ela não está encarnada, e aí vai tudo por água abaixo. Esquece esse conceito que esse não dá certo. Daí. É só um acordo, né, de estudo, tá bom? Basicamente, então, espírito e alma é a mesma coisa, e a gente vai chamar de alma nessa condição. Então, o agregado humano é isso, ó, princípio inteligente, perispírito e corpo físico. Tá? Quando a gente pega princípio inteligente mais perispírito, a gente chama de espírito. E aí o que o colega falou faz sentido, a gente só reorganiza as ideias, né? Então, o perispírito faz parte do espírito, né? Ele é, não sei quem está inserido em quem, aí tem que pegar um professor de matemática para fazer os conjuntos, né? Eu era meio bagunçado com isso, mas basicamente esse é o conceito. Fomos bem? Está confuso ou está organizado? Está organizado. Mas uma pergunta. Eu sempre brincava com minha esposa, dizia que perispírito é a cola que junta a alma com o corpo físico, né? Mas considerando o perispírito e a alma um conjunto, e ele sendo o vetor, né? O caminho para a alma se conectar com o corpo físico, significaria que a gente tem vários outros planetas onde todo final da evolução é o ser humano? Vixe, Maria, hein? Aula de evolução, essa braba. Não sei, vou deixar para a aula de evolução, senão vai acabar que nós vamos fazer 2 em 1, tá? Mas essa é uma pergunta boa. Né? Será que a gente é a última bolachinha do pacote mesmo? A coisa mais evoluída do universo? É a gente? Universinho fraco esse, né? A gente é a coisa mais evoluída? Brincadeira, eu me acho a coisa mais evoluída do planeta. Ainda tem esse problema de ego mal resolvido. Né? É uma pergunta boa de evolução. Você tem boas perguntas, viu? Você ajuda a bugar a mente rapidinho. Né? Ótima pergunta essa. Ó, vou só fazer uma coisa importante, que é um spoiler da aula 8 do ciclo 2, que fala de corpos espirituais, centros de força. Né? Quando você falou que o perispírito é a cola do corpo, vou usar a sua fala só porque ela é legal, porque ajuda a gente a gravar. Não é o perispírito que é a cola se chama duplo etérico. Né? Duplo etérico é um corpo transitório que surge, feito com energia nem material, nem imaterial, ou seja, semimaterial, e que permite a reencarnação. Então, quem faz a cola entre o espírito que está encarnando e o corpo físico é um corpo semimaterial chamado duplo etérico. Tá? Essa é a cola. Tá? O perispírito, ele é o invólucro do princípio inteligente ou do espírito. Então, a gente pode separar o perispírito do espírito conceitualmente, mas entendendo que o princípio inteligente está envolvido pelo perispírito e isso forma o espírito. O perispírito está inserido no espírito. E a cola que permite a reencarnação
se chama duplo etérico, que é onde estão os centros de força, que também são conhecidos como chakras. Tá? Aí, essa é a aula 8 do ciclo 2. Demora um pouquinho, rápido, chega lá semestre que vem. Né? Aula 7 fala de fluidos e a aula 8 fala de centros de força. Foi? Fomos bem? Já foi, né? Massa, valeu. Tudo bem aqui, gente? Podemos avançar? Bom, olha o que Adenauer fala aí no livro de vocês, nessa aula de hoje. O ser humano possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito. Tá? Ok? É o resumo do que a gente fez ali no desenho. O perispírito também possui camadas, denominadas de corpos, que se prestam a processos distintos. Então, se estuda o perispírito por camadas. Ah, é perispírito, tudo esse pacote aqui. Mas eu posso fracionar, estudar ele em camadas. Tá? Dá para ir para as camadas? Nós estávamos com 3 partes, agora vai ampliar um pouquinho. Vamos bem? Vamos tranquilos para as camadas? Né? Então, vamos para as camadas. Então, nós temos uma primeira ideia aqui. Corpo, perispírito, espírito. O espírito é um balãozinho de desenho de gibi, é ótimo, né? Essa é a minha capacidade de desenho, gente. E aqui, ó, uma visão dos corpos ou das camadas do perispírito, que se chama visão setenária, divide em 7 o nosso agregado humano, tá? Então, olha o que a gente tem. A gente tem o corpo físico, esse aqui todo mundo acerta na prova, né? Corpo físico é o corpo físico, tá fácil, né? Esse é aquele que a gente consegue ligar sem nenhuma necessidade de estudos maiores. Depois, a gente tem o perispírito, pegando isso daqui, ó. Etérico, que é o duplo etérico, que eu falei que é a cola, tá? Corpo astral, que é a camada mais externa do perispírito, que é do perispírito, ou seja, que ela vai quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, fica o corpo físico cremado ou no caixão, ou afogado, né, se a pessoa cair no mar. É trágico, né? Foi mal. Piada ruim. Péssima. Duplo etérico, que é o semimaterial, que quando a gente desencarna, ele evapora, né? Ele se desfaz, porque ele é semimaterial, e vai com a gente daqui para cima, ó. Astral, mental inferior ou mental, causal ou mental superior, e búdico. Esses são os corpos, é como a gente divide o perispírito. E o espírito, que é o átmico. Ah, Plínio, tem que decorar só para a prova. Depois que acertar na prova, esquece. Nunca mais você vai usar isso na vida. A não ser que for ensinar para sua filha quando ela vier para a ULI. Mas daí você deixa que a gente dá conta. Brincadeira, gente. É porque dá para estudar isso bem detalhado. Tem várias teorias, tá? Então, o que eu acho que é relevante aqui? A gente pensar que corpo físico a gente vai deixar para os médicos estudarem, enfermeiros, pessoal da biologia aí, né? Nutricionista e tudo mais. Etérico é importante porque os centros de força estão neles e a gente não existiria sem esse corpo. Né? Se não tiver duplo etérico, a gente não reencarna, a gente não tem vida, não tem energia, não tem processamento de energia vital. E astral, mental inferior e mental superior, ou seja, astral, mental e causal, ou astral, mental inferior e mental superior. São os 3 mais relevantes. Corpo astral é uma lâmpada aqui dando. Corpo astral é aquele mais externo, é o que a gente vê nas aparições de espírito, é o que a gente vê nas manifestações de espírito em dividência, é a camada mais externa, é superplasmável, tem várias características. Mental inferior é onde a gente grava as imagens. No lugar do perispírito a gente grava as imagens da vida. E mental superior ou causal é onde a gente grava as emoções, as ideias. Então, isso é o que a gente vai usar na maioria das vezes. A gente vai estudar isso lá no 6, no 7, vai passar por isso um pouco, pensando nessas camadas do perispírito. Tá? Tranquilos? Vocês vão ver isso várias vezes aí ao longo da ULI, então é só uma introdução. Mas, basicamente, se a gente já sair daqui entendendo que nós não somos somos 3 partes, já está bom. Corpo físico, perispírito e espírito. Se a gente quiser ampliar um pouquinho, temos um duplo etérico que é temporário, só durante a encarnação. Temos um astral, um mental inferior ou mental, um causal ou mental superior, e um búdico. E aí o átmico,
que seria o átmico, que seria a representação do espírito. Dick. Só para não dizer que eu estou dormindo, onde está a alma? Ah, então, a alma, olha só, voltando aqui, ó, boa. Lembra que eu falei que a gente fez um tratado teórico aqui, só para concluir? O que é a alma? A alma é esse conjunto aqui, ó, espírito mais perispírito quando está encarnado. É só teórico, entendeu? Alma e espírito pode ser tratada como sinônimos. Mas, teoricamente, estamos adotando, e aí Plínio propondo isso, né, cada um adota a teoria que achar interessante nesse tema, é essa questão, que alma é quando o espírito, envolto pelo perispírito, está encarnado, vira alma. Então, assim, estou encarnado, é alma. Mas a gente não vai ficar falando de alma aqui na ULI, a gente vai falar de espírito. É só porque as pessoas perguntam, qual que é a diferença de alma e espírito e tal? Né? Então, teoricamente, você pode falar isso. Que quando o espírito está encarnado, é uma alma. Né? Então, quando está desencarnado, é um espírito, teoricamente, mas é conceitual só. Se a gente entender que o perispírito é o invólucro do espírito, e essa parte que eu falei do duplo etérico, que ele é temporário, já fica ótimo para essa aula. Tá? Fomos bem? Fomos bem, gente? Então tá bom. Aqui, ó, um spoilerzinho, porque está no plano dessa aula, mas isso é a aula do ciclo 2 lá, que são os centros de força, né, que também são conhecidos como chakras. Em geral, a gente estuda 7, mas tem conceitos aí, filosofias no Oriente, que falam que a gente tem mais de 400. Tá? Então, a gente estuda os 7 principais, e normalmente é um tema relacionado às questões místicas também, mas ele existe, ele é um centro de força, está no duplo etérico e é responsável pela nutrição de energia dos nossos corpos, tanto os sutis quanto o físico. Então, nós não estaríamos vivos sem os centros de força e sem o duplo etérico. Então, quando for dormir hoje, agradece. Deus, obrigado pelo duplo etérico, obrigado pelos centros de força, senão não estaria vivo. Né? É uma boa oração para a gente começar a fazer. Tá bom? Vocês já agradecem, né? Os centros de força, por isso que não foi engraçada a piada, né? O pessoal da monitoria sempre ri para ajudar o facilitador. Isso, muito bom, gente. Gente, faz o seguinte, levanta rapidinho, bora, vamos fazer um momento Dudu, né? Bora, Dudu, fazer um momento Dudu. Levanta aí, olha para a cadeira do lado, pede para o espírito levantar também, que ele também está com cara de sono. Fala, levanta, espírito. Muito bem, mão direita para cima. Isso, Olha, o pessoal obedece, gente, que louco isso. Poder do facilitador. Eu vou baixar minha mão direita agora. Vou levantar minha mão esquerda agora. E vou fazer cara de que não estou dormindo mais. Uhul, conseguimos. Bota em palma. Pronto, gente, obrigado. Segunda-feira de carnaval, é assim no final da avenida. Eu não tenho como pegar a guitarra baiana aqui para o negócio, né? Subir a adrenalina, tem que fazer essas coisas que a gente faz de vez em quando. Pô, olha que legal, todo mundo acordado e vivo. Até o espírito que estava sonolento ali renasceu. Brincadeiras à parte, voltamos. Vamos lá, gente, falta pouco, só mais 1h30. A título de conceito, os centros de força se dividem assim, ó, tríade superior, intermediário, tríade inferior. 3 para baixo, 3 para cima e 1 no meio. Aqui, né? Não tem aquela coisa que vai conhecer que o baiano, que tem Deus no seu coração, o diabo no quadril, vem daqui, né? Tríade inferior, ó, fisiológico, tríade superior espiritual, é isso. É quando eu penso essa música, eu sempre lembro desse negócio aqui, tá? Pronto, aproveitando, fizemos uma musiquinha aí de carnaval com os centros de força. Deixa a Jane saber que eu peguei a aula 8 dela e transformei numa música de carnaval, né? Certo? É só um spoilerzinho que essa aula traz como inicial sobre esse tema. O que é importante levar desse tema dessa aula? Os centros de força são responsáveis pela nutrição vibratória energética e influenciam todo o funcionamento das nossas glândulas. E aí vem uma questão super legal da ciência, com a filosofia e tudo mais, que a gente deixa lá para o ciclo 2, tá bom? Agora chegamos no perispírito do nosso colega. Cadê o colega? Estava aí, né? Está aí, né?
Ele volta, né? Senão eu vou achar que ele estava desencarnado e eu estava vendo ele. Respondia até o menino, vixe Maria, que medo. Gente, o perispírito, olha só o que é a questão. Isso daqui é preguiça de facilitador. Ó. O que é LE? Isso, muito bem, livro dos espíritos. É preguiça, gente, é para encurtar o texto mesmo. E eu ponho um monte de reticência, porque tem pergunta, gente, que eu acho que Kardec estava sem ter o que fazer. A pergunta tem umas 50 palavras. Se você lê inteira, você nem sabe o que está perguntando no final. Né? Então eu pego só a essência da pergunta, faço esse grifo pessoal aqui, porque o slide foi eu que fiz, então eu posso fazer isso com a pergunta. E é o seguinte, ó, eu nem pus a pergunta nessa, foi pior, ó, comentário de Kardec. Lá no 93, Kardec faz esse comentário aqui, ó, envolvendo o germen de um fruto ao perisperma. Para que isso, gente? Quem que estudou essa biologia aí toda? O cara tenta explicar perispírito falando de biologia, e quem foi mal na aula de biologia ferrou, né? Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, basicamente, lá naquela época, 150 anos atrás, se tratou o perispírito como se fosse o perisperma, que é, na verdade, a fruta que a gente come normalmente, né? É o que envolve a semente. Né? O pêssego, por exemplo, está em volta da semente, e assim vai, tá? É só para entender que está envolvendo o espírito, que é aquilo que a gente entende como perispírito. Tem uma coisa bem importante que vocês vão precisar estudar um pouco, que chama modelo organizador biológico, tá? Que traz as heranças perispirituais. A gente vai estudar isso em reencarnação, que é a influência que o espírito faz na formatação de um novo corpo na reencarnação. Isso é feito através dessa estrutura, né? Essa estrutura foi estudada por um engenheiro, estudioso disso aqui no Brasil, Hernani Guimarães. Vocês vão estudar isso na aula de reencarnação e ciência, tá? Gravação das experiências no perispírito, importante lembrar disso. Né? Então, tudo que acontece de imagem, grava onde? Agora falei no slide anterior, hein? Agora é a hora de ganhar ponto no boletim. No perispírito, mas qual partezinha lá? Mental inferior, imagem. Né? E emoções, sentimentos, aquilo que a gente sentiu no mental superior. Tá? Então, isso é legal, porque isso a gente vai usar em alguns momentos aqui para frente. Olha o que fala lá no livro dos médiuns, e eu fiz um recortezinho lá, no capítulo 1. Esse invólucro semimaterial, os grifos são todos meus, tá? O livro dos médiuns meu é preto e branco, não sei o de vocês, mas... Tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico e vaporoso, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria, porque ele é intermediário entre o físico e o espírito. Não é, pois, um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Tinha uma preocupação de Kardec de dizer que o espírito existe, que ele é do humano, que o humano é espírito. Então, essa descrição traz isso por trás. Então, ele fala, olha, tem um invólucro, está aqui, tem forma de gente, e a gente não é só um negócio, uma alma lá que habita o corpo. Né? Tem um invólucro e é isso. Então, olha a preocupação aqui que tinha, porque lembre que isso é 160 anos atrás e não estava muito fácil dizer que existia espírito tal, e que eles continuavam vivos depois que morreram. Né? Isso era um BO sério para resolver naquela época. Né? Vocês se imaginam nesse lugar? Oi, gente, eu queria dizer que tem espíritos tal. Hoje você fala isso, se eu falo isso na casa da minha avó no Natal, dá um BO seríssimo. Né? Imagina lá na França, de 160 anos atrás. Tá? Aqui, ó, uma pessoa que estudou bastante, quem quiser se aprofundar sobre perispírito, já no ciclo 2, já caia para dentro de Zimmermann. Né? Ele escreveu muito sobre perispírito, e aqui ele traz algumas das propriedades, ele lista as propriedades do perispírito, e a gente vai trazer só ilustrativamente. Visibilidade, expansibilidade, pode expandir, capacidade refletora, ou seja, dá para reflete luz, né? Bicorporeidade, o perispírito pode ser projetado, aquela casa dos yogis lá, que aparece em 2 lugares, tal. Sensibilidade global, ou seja, faz percepção do ambiente. Sensibilidade magnética, recebe a vibração, né? Aquela coisa que a gente falou de Mesmer, tal, que a gente impacta o outro através do perispírito, ou seja, é por ali que a gente faz a conexão vibratória.
odor, temperatura, plasticidade, ele pode se formatar, então, aqueles casos que você ouve que o espírito apareceu como se fosse Napoleão Bonaparte sem ser, porque ele é plástico, ele pode plasticizar. Plasticizar? Existe? Não, né? Não sei, inventei uma palavra agora. Tá bom, é carnaval hoje, né? Inventar uma palavra nem vai doer tanto, né? Ele pode se tornar, né? Ele pode se formatar, né? Plasticidade é isso. Densidade, tem gente pesquisando isso, peso específico do perispírito, né? Tem um livro chamado Espírito e Matéria, de um professor de física do Rio Grande do Sul que estudou isso, criou uma fórmula para calcular o peso do espírito, o peso do perispírito, o peso da alma, é bem louco isso, é física maluca. Ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, ou seja, é intersticial, pode ser, né, vibratoriamente penetrado, perenidade, ou seja, ele continua depois que a gente morre, mutabilidade, ele sofre diversas modificações ao longo das vidas, unicidade e tangibilidade. E aí vocês podem se aprofundar um pouquinho mais nas propriedades do perispírito, aí, lendo o livro de Zimmermann, é um livro fininho, né, bem fininho, cabe assim, quando você pega as duas mãos, assim, consegue abraçar ele, é aquele bom para fazer exercício físico também, deve ter umas 700 páginas, eu acho, não sei exatamente quantas, mas é bastante página, é só, dá para estudar, tem que ler com bastante atenção, porque ele realmente se dedicou a estudar o perispírito e trouxe bastante colaboração para o entendimento do que vem a ser o perispírito, tá bom? Bom, aí a gente tem um pouquinho sobre os corpos e os fenômenos mediúnicos, né? E aí, aqui é spoiler da aula. Essa aula, aliás, ela é spoiler das próximas 14 aulas, né? Você tem que dar ela com cuidado, né? Era bom que para dar essa aula não podia ter dado nenhuma das outras, aí você não fazia. Mas quando você, né? Senão você entra em todas as aulas, porque ela é uma aula que dá a introdução de vários assuntos. Então, vocês podem ver que a gente está passando bem superficialmente dos temas, porque ela é introdutória realmente. E cada um desses temas tem uma aula daqui para frente, então vai ficar bem bom de vocês aprofundarem. Olha o que Adenauer fala sobre mediunidade. A mediunidade é a faculdade inerente à espécie, né? E nós estamos falando aqui do ser humano, que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, permitindo-lhe manter comunicação psíquica, e aí a gente está falando de psiquismo, está falando de mente a mente, né? Então a gente se comunica mediunicamente pela mente, né? E a mente, ela está no perispírito, tá? Vamos começar com esse conceito, acho que é um bom começo, né? Então esse psiquismo está no perispírito. Consciente ou inconsciente, é um outro conceito aqui, a gente vai discutir isso aqui ao longo da ULI, né? Ou seja, percebendo aqui, racionalizando, como sabendo que eu estou me comunicando, entendendo, ou inconscientemente, sem eu processar isso racionalmente, com seres humanos no mesmo ou em outros níveis existenciais, né? Então, eu posso me comunicar em diversas dimensões, no que a gente chama aqui de plano material, no plano espiritual, né? Em outras dimensões, mente a mente. Aí, todo aquele estudo de magnetismo, de vibração, todo estudo de parapsicologia, de telecinese, olha como isso foi importante para chegar nesse lugar e entender que a gente se comunica mente a mente. Tá? E aí Adenauer consegue definir mediunidade dessa forma bem estruturada, que traz para a gente alguns conceitos que eu grifei. Ó. Estado alterado de consciência, para a gente mediunizar tem que ter um estado alterado de consciência. A comunicação é psíquica, e aí a gente pode resumir nesse momento como mente a mente. E, por fim, no mesmo ou em outros níveis existenciais. Né? Então, outras dimensões ou em outras existências, e aí a gente pode extrapolar até para um dos princípios do espiritismo, que é pluralidade dos mundos, né? Ou seja, essa coisa de vida em outros planetas. Aí é só para a gente não perder a oportunidade de viajar no final da frase. Tá? Certo? E aí a gente vai ter uma aula completinha sobre mediunidade, que é a aula 10. Não percam que ela é bem importante. Tá? Olha o que ele fala além aqui, ó, no Voo do Espírito, que é um livro mais recente do que o livro que a gente usa aqui no ciclo 1, e que traz algumas complementações que a gente traz aqui também só para a gente começar a transitar nessas ideias. A mediunidade é a faculdade que amplia suas competências psíquicas, ou seja, ela vai ampliar a capacidade da nossa mente e que permite que sua mente vibre em frequências que diferem da cerebral. Isso daqui é só uma forma diferente de falar estado alterado de consciência, né?
graças às propriedades do perispírito, aquelas do Zimmermann, todas aquelas. Mantendo o espírito encarnado ou não, então a gente tem mediunidade encarnado ou não, sempre em conexão com a sua dimensão de origem. Isso aqui é para garantir que podemos mediunizar tranquilamente, que a gente não vai sair e não voltar do negócio. Né? Que essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Ah, mas e se eu começar a falar muito com os espíritos que morreram, não vou morrer também? Vai, um dia vai, com certeza. Mas não porque você se comunicou. Né? Então, essa é uma característica importante. Tá bom? Fomos bem? A título de petisco, tá bom, sobre mediunidade? Tá, né? Como que a gente está, gente? Dúvidas? Tranquilinhos? Monte, pouca. Essa aula ela é bem interessante porque ela faz isso, né? Ela só traz. E aí tem várias perguntas boas para serem feitas sobre essa aula. Para a segunda de carnaval, acho que a gente está indo bem, né? Já passamos por vários temas, está todo mundo, né? Aqui ainda, ninguém evadiu, né? Pronto. Escala progressiva da evolução dos espíritos. Quem já ouviu falar sobre isso? Agora eu vou chegar na sua resposta. A hora que você saiu da sala, eu falei, perdeu a resposta. Não perdeu, voltou. O Dudu estava te defendendo ali, ó. Advogado, foi bom. Ele vai voltar, ele vai voltar. Achei até que você não estava encarnado. Quando eu olhei e não te vi mais, falei, estou respondendo um espírito desencarnado aqui na aula. Quem já ouviu falar dessa escala aqui, gente? Escala progressiva da evolução dos espíritos. Alguém? Quem já leu o livro dos médiuns? Quem já leu o livro dos espíritos? Legal. São 2 livros importantes de ler. E eu vou lembrei agora de uma coisa, lembra, Dudu, disso? Acabei de lembrar. Lá no passado, lá atrás, Dudu falou, cara, me diga aí, por onde que a gente começa? Eu falei, cara, tem que ler livro dos médiuns e livro dos espíritos. E eu sempre fiquei pensando sobre isso, né? Porque depois a gente foi se conhecendo mais e eu, caracas, o cara já está nessa, eu tô mandando, mas é porque é importante, gente. Né? Ler o livro dos médiuns e ler o livro dos espíritos é importante, porque é a base da teoria do espiritismo. Se a gente se propõe a usar o espiritismo como religião de referência, ou a religião que a gente vai adotar, tem que ler o Pentateuco, que são os 5 livros, mas assim, livro dos médiuns, livro dos espíritos, traz um monte de referência para você ter como base, criticar, entender, atualizar, reler, porque é de 160 anos atrás, não dá para sair aplicando loucamente o que está lá, mas é importante. Então, faça esse esforço, principalmente o livro dos espíritos, deixa de cabeceira lá, meia dúzia de questão por dia, vai comparando, vai entendendo, né? Um livro que você vai ler várias vezes, porque não adianta ler uma só, vai usar de referência. Ah, bateu nesse tema, deixa eu ver lá o que fala no livro dos espíritos. Deixa eu ver o que eles falavam 150 anos atrás sobre isso. Né? Use ele como referência. Não está ultrapassado, precisa ser atualizado em várias coisas, mas tem muito conceito importante ali, como premissa. Tá? Por isso que a gente vai trazer em algumas aulas, principalmente aqui do básico, referências do livro dos espíritos. Certo? Fomos bem? Bom, a gente tem uma perspectiva dessa época, né, trazida nas respostas que os espíritos deram, quando se perguntou sobre a evolução, que é a pergunta do colega. Quais são as regras do jogo? Como que eu faço para chegar no nível máximo? Né? Qual é o caminho? O que eu tenho que fazer aqui para ser promovido? Né? Talvez seja essa a nossa preocupação. Se falava na questão lá 96 do Livro dos Espíritos de uma escala de evolução que se entendia ser baseada em critérios morais. Mais ou menos naquela ideia que a gente já, não sei se estudou, se já foi em outras vidas, ou se nessa mesmo, que fazendo bem vai para o céu, espírito de luz elevado, sem trabalhar na coelba, né? E fazendo mal fica embaixo, vai para o inferno. Quando a gente vai para o espiritismo, a gente fala, se ilumina ou fica no umbral. Mais ou menos isso a troca. Né? E quando a gente olha para essa escala, ela fazia isso. Ó. Tinha uma primeira ordem dos espíritos puros, meia dúzia de gato pingado no universo inteiro. Né? Segunda ordem dos espíritos bons, esses que fizeram os feitos super, ultra, hiper aí no planeta. Né? Terceira ordem de espíritos imperfeitos, e a gente era colocado aqui, ó. Né? Eu lembro quando eu comecei a estudar espiritismo que perguntava em qual classe você acha que você está. A gente só respondia na humildade, que estou na 10ª, estou ainda impuro, estou quase no umbral, a Terra é umbral, não sei o quê. Né? Então tinha essa visão aqui de
Olha, tem que moralmente evoluir para se tornar um espírito elevado. Quando a gente começa a refletir isso aqui na ULI, a gente traz uma perspectiva, e Adenauer fala isso sobre esse tema, que é o seguinte, ó, Allan Kardec, eu tirando as reticências aqui para não colar o texto inteiro, dividiu em bons e maus apenas para efeito de compreensão sobre suas intenções. Esta divisão foi útil à época. Olha, gente, tem espírito que só veio aqui para perturbar, tem espírito que veio aqui para ajudar, o que o colega falou ali. Né? Meu avô falava, ó, o espírito de porco aí, meu avô falava exatamente isso. Queria dizer que era alguém que estava querendo bagunçar a questão. Esta divisão foi útil à época, cujo desconhecimento exigia uma classificação passível de compreensão imediata, tão somente de qualidades gerais, para uma identificação preliminar. Porém, é importante entender que não existem categorias específicas. Nem os espíritos desencarnados se organizam entre bons, maus, superiores ou obsessores. Ou seja, não é assim. Não vai adquirindo ponto para poder passar de fase. Né? A evolução não é assim. Deixa eu ver aqui quantas pessoas você ajudou, quanta cesta básica você entregou no Natal, quanto sopão você serviu de madrugada, porque isso era uma forma que a gente entendia, porque a gente tinha uma frase grudada na mente que fala que fora da caridade não há salvação. Né? Nem é só sobre caridade e nem talvez a gente precise de salvação de alguma coisa. Mas essa é uma discussão para um outro dia, senão a gente não sai daqui hoje, né, Dudu? Se a gente for para esse lugar. Então, assim, a primeira quebra de paradigma aqui não é sobre ser bom ou ser mal, não tem um rótulo e não tem patente. A gente não vai ganhando patente à medida que vai acertando as fases do jogo. A gente vai evoluir no momento em que a gente melhorar integrando habilidades. O que é integrar habilidades? Aprender, reconhecer, conhecer, colocar no conteúdo nosso como espírito aquele crescimento, aquela evolução. Então, não é sobre quanta bondade você fez ou sobre quanta maldade. Né? E quem é mal, não, quem faz maldade não é mal. Né? A gente discutiu isso na aula anterior, a diferença, né? A dialética aí do bem e do mal. Né? Talvez seja interessante a gente olhar o mal como ausência do bem, e não como existe um rótulo de mal. Né? Carimbar, espírito mal, separa, vai para o inferno. Espírito bom, separa, vai para o céu. Não é isso. Né? A gente vai se equivocando até que a gente aprenda e não se equivoque mais. Talvez essa seja uma perspectiva boa, não maniqueísta, não extremista, não polarizada da visão das coisas. E faz com que a gente consiga entender que todo mundo pode aprender, evoluir e superar os erros sem necessidade de ficar rodando em cima de uma culpa. Mas isso a gente deixa lá para o ciclo 6 e 7, tá? Olha só, a organização dos espíritos, então, não considera as macropolaridades morais. Essa é uma premissa que a gente vai adotar aqui. Né? Então, não é isso sobre ser bom ou ser mal, sobre ter feito caridade ou não ter feito. E, de novo, cuidem que eu não estou dizendo que fazer caridade está errado, ou o que eu estou querendo dizer é que a evolução não está atrelada a isso. Né? Tem tanta gente que faz caridade e faz tanta besteira na vida aí, né? Então, não é só sobre isso. Tá? Existe uma relação com sintonia e vibração, importante, que a gente vai estudar em outras aulas, né? Existe uma relação com afinidades e interesses, né? Porque minha mãe falava assim, ó, não anda com aqueles meninos que eles só fazem besteira durante a noite, né? Então eu saía na festa, ela, não ande com os fulanos, ciclano e beltrano, minha mãe rotulando, né? E ela acertava, logo aquela galerinha da pesada, ela dava na lista, né? Da lista proibida da noite, né? Eu saía com uma listinha, falou, ó, não quero você com fulano, ciclano e beltrano, porque já era um menino que foi pego, não sei o quê, fazendo não sei o quê na escola, vendendo maconha não sei aonde, e assim foi, né? Então, minha mãe tinha esse olhar. É mais ou menos sobre isso, ó. Qual é a afinidade, qual é o interesse? Que sintonia e vibração você tem? Com quem você está andando? O que você está fazendo? Pelo que você está se interessando? Né? Isso aqui começa a dizer sobre o seu lugar na evolução. Né? Isso é reflexo de como você está vendo o mundo, como que você está vendo as pessoas, como você está vendo as coisas. Né? Porque a gente acaba entrando na vibe, naquela energia, se a gente estiver naquela pegada ali. Né? Possibilidades de realização, ou seja, quanto a gente pode realizar a partir da perspectiva que a gente está, aonde eu estou, como que é esse meio, o que tem em volta a partir do momento que eu reencarnei, o que tem me potencializando, o que tem me puxando.
Por que que um espírito que nasce no meio da favela, numa família de traficante, toda difícil, lá cheia de problema social para resolver, em vez de virar traficante, abre uma ONG, né? E muda a história de não sei quantas crianças no meio de uma guerra civil quase ali dentro. Por que isso? Porque é sobre a condição de fazer diferente, né? Então é só para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E gravar isso, porque a gente vai discutir isso muito, né? E aqui quem frequenta a casa já deve ter ouvido isso muitas vezes, que a evolução, então, se dá pela integração de habilidades. E essa perspectiva Adenauer traz para a gente e reformula um pouquinho esse nosso olhar sobre evolução a partir de critérios morais, né? Quem é moralmente correto é evoluído, quem não é, não é. Isso precisa ser virado, essa chave, tá? Dick. O que você acabou de explicar aí agora ajudou bastante também, mas a minha dúvida maior ali na questão da evolução seria mais para sair do primário espiritual para o espírito, entendeu? Tipo, o que faz sair ali do espírito do gato para se tornar um espírito individual? Mas isso aí também ajudou bastante, porque Legal. eu fui criado em cima de uma doutrina que você acabou de mencionar aí, né, que fora da caridade não há salvação. Então é uma coisa bem dogmática assim que fica na memória e aí serve como reciclagem também. Sim, é arquetípico, é dessa época, é desse século, né? Nesse século a maioria de nós foi criado nisso na maioria das religiões, né? As religiões foram atreladas à caridade porque a salvação estava atrelada a ela. E esse tema, não perca a aula da semana que vem, porque ela vai atuar em cima, aí você pode bombardear de pergunta o facilitador aqui, porque é justamente esse elo perdido aí que a gente não tem. Vou te dar um spoiler legal, a gente não tem resposta para isso que você está perguntando. A gente não sabe, é um elo perdido isso. Por que isso... né? Mas, sim, quando consegue se individualizar, quando entende as leis de Deus, quando tem uso racional, mas a gente não sabe muito mais além disso, tá? Mas é um questionamento importante, tá? Fomos bem aqui, gente? Bom, agora... nós temos uma liçãozinha de casa. Eu costumo levar sempre as pessoas para casa. Mentira, não levo ninguém para casa. Só eu e meia dúzia de espírito que veio comigo. Mas eu costumo deixar para vocês coisas para revisão, ideias, bugações mentais, né? Reflexões, retóricas. E eu fiz um fixando rapidamente. Sabe aquele, na hora da gente levar tarefa? Lembram de tarefa? Vocês são da época que tinha tarefa para casa? São, né? Pronto, olha só, a tarefa da semana, gente, é refletir sobre isso aqui, ó. Vamos só fazer uma revisão rápida, assim, um papum, um bate-volta, não sei se tem um nome para isso, não tem? Fixando, gente, o que é o espírito? Me ajudem rapidamente agora para eu ganhar meu salário de hoje, né? Porque se vocês não souberem, eu perdi, né? Dei a aula e não deu certo. Então, o que é o espírito? Na primeira, gente, me ajudem. O que é o espírito? Uma centelha divina, posso pôr assim? Centelha de luz, centelha divina. O que mais? Oi? Não consegui te ouvir. Espera aí, o microfone só para eu ouvir, porque eu acho que com a máscara, né? É o princípio espiritual capaz de utilizar o corpo humano. Aí, pronto. A resposta da prova é essa. A sua dá um meio ponto. Ali ganha o ponto, né? Aí é o princípio espiritual capaz de utilizar um corpo humano, então ele se tornou um espírito. De onde ele vem? De onde? Rapaz, essa menina vai passar de ano já na terceira aula, assim. Como consequência da evolução, né, de uma trajetória de aprendizado e ganho e integração de habilidades como princípio espiritual. Muito bom. Fatos reconhecidos relativos a espíritos, o que a gente tem aí na história? Irmãs Fox, mesas girantes, reuniões mediúnicas, né, de Allan Kardec, os livros, tá bom? Chico Xavier, né? 400 livros aí trazendo história de espíritos que morreram, trazendo conteúdo. Pesquisas e estudos relativos às teses espíritas. Agora é aquela questão divisora de águas, né? Vamos lá, por onde a gente passou? Mesmer, magnetismo. Ian Stevenson, reencarnação. Crookes, né? Alguns pesquisadores que passaram aí, a parapsicologia, telecinese, tá? Fomos bem? Foi bom aqui essa primeira revisão? Tem mais uma, ó, vai dar certo. Natureza do agregado humano
Tríplice setenária. Isso, vamos lá. Espírito, perispírito e matéria. Quando a gente une espírito com perispírito, a gente chama de alma se estiver encarnado. Foi? Setenária, agora vai, hein? Corpo físico, a gente combinou de gravar só os 4 primeiros, não foi? Corpo físico, a cola, qual é a cola? Dupla etérea, ninguém vai esquecer essa cola, nem eu. Né? Mental superior e mental superior, ou mental e causal, dependendo da teoria, né? Alguns chamam assim. Mental superior grava o quê? Eu perguntei ao contrário, foi pegadinha. Mental inferior grava o quê? As imagens. Mental superior, o que grava a sensação, a percepção, aquilo que impactou a pessoa. Muito bom. O perispírito, o que a gente pode falar do perispírito? É o invólucro, exatamente, cheio de propriedades, e principalmente é onde a gente grava os conteúdos. Para a gente levar uma coisa bem legal é entender que a mente, o psiquismo está no perispírito. Tá? O perispírito fica com o corpo físico ou vai com o espírito quando a gente desencarna? Vai, né? Então a gente leva, por isso que ele está os conteúdos, tá bom? Os corpos e os fenômenos mediúnicos, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a questão da mediunidade. O que a gente pode falar sobre a mediunidade de hoje? Comunicação mente a mente. Gravou isso, já saiu da aula de hoje bem resolvido. Mediunidade é humana e é a capacidade de comunicação mente a mente. E para fechar, a escala progressiva da evolução dos espíritos. A gente sai de uma perspectiva de evolução a partir da critérios morais e vai para uma perspectiva de, complete a frase, integração de habilidades. Então, não é mais sobre critérios morais, bem e mal, é sobre integrar habilidades. Fomos bem? Sobrevivemos? Foi bom? Pronto, ó, gente, espírito é isso aqui, ó. Minha mãe soube que estava grávida, achou que viria essa pessoa aqui, ó. E recebeu essa pessoa aqui, ó. Esse sou eu, era assim que eu saía do berço, tá bom? Essa é minha mãe tendo susto quando vem a reencarnação. Fala, meu Deus, eu pedi isso daqui, Deus, onde é que eu errei? Veio esse daqui. Obrigado, gente. Tá? Deixar uma frasezinha para vocês. Bom estar com vocês aqui no nosso encontro. Essa aula é bem importante como ideias, né? Espero ter colaborado aí com os conceitos todos.